vereadores estão com a gente aqui, o Jonas Tomazini e o Fabiano Piccoli, aqui na Espaço FM. Senhores, obrigado pela presença aqui. Estão de máscara, o nosso convite que ele retira, e o pessoal tem uma distância boa aqui, tranquilo. Fabiano, Jonas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, colega Fabiano. Boa noite aos ouvintes. Deixa eu aproveitar que o Jonas chegou agora de Caxias do Sul. Como é que tá o trânsito? Como é que tá o movimento? O teu retorno hoje mais demorado? Um pouco mais demorado, Rogério. Na verdade, alguns caminhões pesados. A própria estrada apresenta uma deterioração ainda maior com as chuvas, né? O número de buracos. Então, muitas vezes, o que eu percebi agora de perigoso, os caminhões estão na pista da direita, mas daí para tirar de algum buraco acabam jogando um pouco para a esquerda, e aí os veículos que vêm na pista da esquerda um pouco mais rápidos ficam numa situação mais perigosa. As escuras, né? A gente praticamente não tem iluminação nesse trecho, muito movimentado, então recomenda-se aí a prudência, porque está realmente bastante perigoso. Durante a tarde, o Fabiano Piccoli nos enviava fotos lá da Vila Jansen, deslizamento por lá. Chegou a conversar com o pessoal, Fabiano? Sim, em contato com... Boa noite a todos, boa noite, Jonas, Rogério, ouvintes, com o Moroni do posto de combustíveis. É uma situação muito preocupante, né? Porque o volume de água está muito grande e esses estragos, nós sabemos as dificuldades que o Estado tem para recompor a estrada. Então tem o problema da segurança, o problema do medo de novos deslizamentos, mas também a preocupação de quando nós teremos esses trechos recuperados, né? O prefeito Pazuc está em contato com o prefeito Pedroso para tentar encontrar alguma alternativa de limpar a pista junto com o Dair. O Dair estará na cidade na sexta-feira, parece que tem uma reunião em loco, para tentar pelo menos encontrar alguma alternativa para que uma pista possa ligar os dois municípios, né? Nova Roma precisa muito de Farroupilha, mas Farroupilha também precisa de Nova Roma, então nós temos que achar uma solução, pelo menos temporária, né? Esse deslizamento hoje é um novo deslizamento, sem falar daquele que já tinha interrompido, e aquilo vai demorar para consertar. Exatamente, esse também levou a pista inteira e cruzou, né? Pode ver que deve ter num canto esquerdo da pista, deve ter 1,5 metro de terras que soterra a pista. Então é muito preocupante a situação, e como é difícil, né? Há 1 mês e meio atrás nós estávamos pedindo para que as pessoas controlassem e racionassem o uso da água, e agora nós vivemos um período de enchentes, né? Então é muito delicado. Bom, senhores, é o seguinte, não vai ter o tempo necessário, mas vou tentar jogar o que a gente mais repercutiu hoje com os ouvintes. Ontem a Câmara de Vereadores rejeitou, não sei se chamar uma reforma administrativa, senhores, aí era uma prévia de uma reforma. A emenda do projeto de lei era uma reestruturação administrativa e organizacional. Até para quem não acompanhou, o que ela estava propondo? Era a fusão de algumas secretarias, o que mais, Fabiano? Isso, é a fusão de 3 secretarias, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, eram 2 secretarias, une numa, Planejamento e Meio Ambiente, 2 secretarias, unia numa, e Desenvolvimento Econômico e Obras, 2 secretarias, unia uma, em numa só. E além disso, a extinção do cargo de Procurador-Geral, Subprocurador-Geral, 3 secretários, 3 diretores gerais, são subsecretários, e o chefe de imprensa. E há algumas outras questões, mudanças do nome das secretarias, mas aí eram questões mais simples. Mas basicamente o escopo do projeto era esse. Em termos de recursos? Hoje, esses cargos, a maioria deles não estão ocupados. Tem só 2 subsecretarias ocupadas, uma, se eu não me engano, essa semana vai ser desocupada e outra na semana que vem. Com o não preenchimento desses cargos, dá uma economia de em torno de 950 mil reais até o final do ano, com a não ocupação desses cargos. Jonas, antes da conversa aqui, aí o bate-papo de você até para orientar. O que a gente notou é o seguinte, embora até o Arielson já havia explicado, mas muitas pessoas dizendo, era oportunidade de economizar, e a chamada oposição, MDB, progressistas, com apoio do PDT, que chamou atenção, que é da base do governo, 2 vereadores, o Thiago Brunet e o David Argenta, votaram contra. E de repente, aí vem a informação, não precisa esse projeto para economizar. Jonas esclarece, e aí também, se há necessidade de um contraponto, Fabiano, no bate-papo de vocês dois aqui, orientar. Esse projeto rejeitado compromete a economia? A gente fala tanto em querer economizar,
né? Umas pessoas dizem, pô, mas passaram 7 anos aí criando, gastando, enfim, agora reta final, ano de eleição, vai querer economizar alguma coisa? Jonas. Rogério, então, primeiro nós vamos colocar o seguinte, é certo que precisa se fazer economia no poder público. Mesmo antes da questão da pandemia, nós já falávamos sobre esse assunto. E nós entendemos também que deve ser feito ali na frente, quem sabe, uma reestruturação com relação às secretarias. Mas para esse momento, a questão de vender uma economia de 900 ou R$1 milhão, como se está dizendo... 2 milhões no discurso de posse. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque os cargos já não estão sendo ocupados, alguns já não vinham sendo ocupados durante essa transição entre que o prefeito Pedroso assumiu, o prefeito Clayton voltou, não nomeou todos. Então ali vamos colocar de fevereiro, março para frente, já houve alguns cargos que ficaram desocupados desde aquela época e não haveria necessidade de nesse momento propor um remendão, como o vereador Arielson utilizou essa expressão, para que nós fizéssemos isso via projeto de lei de um governo que a gente sabe que tem data para acabar. O que nós colocamos, e a minha posição, é inclusive que nós, os mesmos vereadores que estiveram na sessão de ontem, vão estar quando nós tivermos o prefeito eleito. E é bem natural que o prefeito, o governador, quando assume, trabalhe com o prefeito atual para daí colocar uma reforma administrativa para os seus próximos 4 anos. Rogério, o impacto financeiro apresentado lá na Câmara de Vereadores tinha exclusão de cargos que o projeto não excluía, tinha exclusão de cargos que não é de responsabilidade de um projeto do prefeito fazer uma exclusão, que é o caso do vice-prefeito, por exemplo, que só não está ocupado porque não vai ter realmente até o fim do ano. Então os valores lá apresentados, inclusive, não fechavam. O que nós entendemos é que se o prefeito atual quer continuar fazendo economia, ele tem todas as ferramentas através da sua caneta e do diário oficial, não ocupando os cargos que estão vagos. E até mesmo dito esses 2 cargos que acho que são 2 diretores gerais, né, subsecretários, ele pode exonerar essas pessoas, realocar em outro local. Até porque se nós formos ver numa planilha de movimentação que nós temos, tivemos diversas exonerações quando da saída do ex-prefeito Clayton e tivemos diversas contratações, inclusive de pessoas com valores maiores quando assumiu o prefeito Pedroso. Claro, nós entendemos, cargo de confiança pode ser que as pessoas que foram contratadas ou foram colocados em postos mais importantes agora sejam de uma confiança maior do atual prefeito e é legítimo que ele faça isso. Agora, não precisa ficar fazendo discurso colocando esse tipo de projeto nesse momento. É possível sim economizar ou continuar economizando ou aumentar a economia com as ferramentas que se tem hoje. E há o nosso compromisso, e eu disse isso em outros momentos para os colegas vereadores, independente do resultado do processo eleitoral que nós vamos ter agora, no dia 15 de novembro, a Câmara de Vereadores certamente será receptiva a fazer as adequações do prefeito eleito para os próximos 4 anos. Concordo com o vereador Jonas que geralmente para o início de um novo mandato há uma reforma. E foi exatamente o que aconteceu. O prefeito Pedroso assumiu ele como prefeito no dia 16 ou 17 de maio. Então, naturalmente, quando um novo prefeito assume, ele vai fazer as mudanças que ele acredita serem necessárias. E o prefeito Pedroso, ele ao assumir, ele colocou o respeito que ele tem pelo Poder Legislativo, e essa é uma demonstração do respeito que ele tem pelo Legislativo, colocando para nós validarmos a extinção desses cargos. E com certeza agora ele vai deixar esses cargos vagos, porque é um compromisso dele de deixar esses cargos vagos, mas só para a gente termos uma comparação, o ano passado o presidente Sandro do Legislativo, e nós votamos, o vereador Jonas, eu e todos os outros vereadores, nós aprovamos a extinção de 3 cargos, 2 cargos em 30 de maio e 1 cargo em 9 de agosto. E esses cargos também estavam vagos. E o presidente Sandro, assim como todos os prefeitos, tem uma data para entrar e uma data para sair. Nós aprovamos então a Lei 4518 e a Lei 4536, extinguindo 3 cargos que estavam vagos. É a mesma situação do Executivo agora. Lá no Legislativo nós extinguimos cargos que estavam vagos
por lei, para chancelar que esses cargos não vão mais ser ocupados. Agora, quando o prefeito Pedroso envia um projeto de lei com a extinção de cargos, o legislativo, mesmo não estando preenchidos, reprova, com alguns argumentos de que é remendão, de que é eleitoreiro, mas o prefeito Pedroso assumiu em maio, faz um ato de extinção de cargos num momento tão difícil, e o que eu fui muito cobrado hoje de manhã é exatamente isso: como que a Câmara de Vereadores reprova um projeto de lei que extingue cargos? Então, para nós, para a Câmara de Vereadores, ficou uma imagem ruim de que nós reprovamos a extinção de cargos. O próximo prefeito vai fazer, e tem o meu compromisso, de o que ele mandar para a Câmara de Vereadores, se não houver uma criação excessiva de cargos, terá o meu aval, o meu ok, porque é o prefeito que organiza as secretarias como ele acredita que tem que organizar. E nós temos que dar o aval. Jonas, só um detalhezinho, e Fabiano, o que eu gostaria de que vocês falassem, os senhores falassem para nós, a população. A não aprovação desse projeto, ela implica, digamos, na redução de gastos públicos, de dinheiro nosso, dinheiro público? A não aprovação do projeto não altera o que pode ser economizado. O que o prefeito quiser economizar, ele pode economizar. Depende do prefeito Pedroso. Depende do prefeito. Não precisa da aprovação do projeto para economizar. O prefeito pode ter lá 100 e poucos postos que são indicação dele, ele pode ocupar os 130 ou pode ocupar nenhum. Isso é uma decisão do prefeito independente da lei. O que ele não pode é ocupar a mais do que a lei prevê. Mas até o que a lei prevê, ele pode ocupar. Eu quero colocar só, Rogério, e eu quero que fique claro que o que eu vou dizer agora não é um desmerecimento ou um desprestígio ao atual prefeito. Mas o que eu quero dizer é que o prefeito, ele não foi eleito, primeiro, para essa posição que ele ocupa, né? E segundo, ele conviveu quase 7 anos e meio com um prefeito que foi cassado pela Câmara de Vereadores, inclusive com o voto do vereador Fabiano Piccoli, e ele conviveu todo esse período concordando com o inchaço da máquina pública que foi feita na atual administração. Eu não separo o prefeito que foi cassado e o prefeito atual. Hoje, ele tem legitimidade, pela questão inclusive legal, de estar no comando do município, mas ele não foi eleito para esse posto. É um governo tampão, diferente do que a gente teve a aprovação dos projetos na Câmara no ano passado com o presidente Sandro Trevisan, que foi eleito para o ano de 2019 e cumpriu todo o seu mandato conforme foi eleito pelos vereadores. Então são situações diferentes, e aqui nós estamos às portas de um processo eleitoral. É importante dizer que eu às vezes percebo diferença no discurso de alguns colegas entre o que tiveram nos 7 anos anteriores e o que estão tendo em 2020, quando a gente está próximo de ter uma eleição. Então acho que é até importante separar esse momento. Esse governo tem a missão de levar o município aí até o dia 31 de dezembro, para que nós possamos depois ter um governo e um prefeito eleito para os próximos 4 anos de maneira correta. Fabiano Piccoli, estão mudando, o senhor está mudando de discurso, o Pedroso está mudando de discurso, teve 7 anos para economizar e quer economizar agora em 5 meses? Na verdade, o inchaço que o vereador Jonas coloca, ele, em número de cargos, isso não é verdadeiro, porque lá em 2012 nós tivemos uma redução de número de cargos, até foi uma ação judicial do próprio Ministério Público, que teve uma extinção de alguns cargos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que em 12 dias do atual governo foram criadas 2 secretarias. 12 dias do atual governo foram criadas 2 secretarias. Estou falando de 2013. Sim, mas em números de cargos, pode ser que tenha 20 secretarias, mas a quantidade de cargos de confiança seja menor do que foi em 2012. Pode ser isso. E isso é um fato. Pode ser isso. De cargos, a outra situação seria hoje, na questão da reforma que teve lá no começo do governo, que aumentou também então, muitos valores. Inchaço de cargos não é verdadeiro. O que aconteceu, houve um reajuste nos valores lá em 2013 na reforma administrativa. Criação de secretarias também. Sim, mas o número exato de cargos, se nós botarmos 2012
com hoje o número de cargos em comissão... E a redução não foi mérito do atual governo. Mas eu não estou dizendo que foi. Mas o número de cargos é menor, então não houve um inchaço da máquina pública. Isso não é verdade. O que houve foi uma readequação administrativa com salários que hoje estão fora da realidade, isso é fato, e o próximo prefeito terá que rever. E desde 2007, e aqui o próprio prefeito Clayton, ex-prefeito, queria ter feito uma reforma, mas por questões jurídicas e orientação técnica não o fez. Então tem que deixar claro isso, e o prefeito Pedroso, ao assumir, também queria, e a meta era diminuir até 30% dos salários, mas por questões técnicas de orientação jurídica ele não o fez. Então a orientação foi de diminuir o número de cargos, por isso desse projeto de lei. Fico só um detalhezinho, Jonas. Os vereadores terão a responsabilidade agora de jogar isso, já programar para a próxima administração? Não, o próximo prefeito provavelmente fará uma reforma administrativa, ajustando uma definição de salários de prefeito, vereadores, secretários. Quem define são os senhores agora? Isso sim, é um projeto de lei que tem que ser aprovado até 30 dias antes da eleição. A tendência é essa? Qual tendência? Tendência de os senhores vereadores elaborarem um projeto para diminuir o salário de prefeito, vice-secretários? Não porque o prefeito Pedroso disse que ele ia fazer isso. Mas não é de responsabilidade dele? Não, é responsabilidade conjunta, vem do executivo, e o legislativo prova. A nossa aprovação passa pelos vereadores ali, mas não foi discutido ainda, tem que discutir com a mesa. Ainda tem tempo agora com a prorrogação da eleição. Mas os senhores, particularmente Jonas, sim ou não, e o Fabiano Piccoli, sim ou não, tem que diminuir o salário de prefeitos, secretários, vereadores e CCs também? Mas os CCs não são os vereadores. Tudo bem, é a reforma administrativa. De vocês. Sim, hoje assim, para ter uma ideia, nós temos na Câmara de Vereadores, nós temos 4 ou 5 servidores que os salários são maiores que os vereadores. Então, os salários dos vereadores, comparando com os salários dos vereadores da região, eles são, comparado com Caxias, é 50%. Então, o que tem que haver, primeiramente, é um congelamento dos salários, não pode ter reajuste. Caxias fez isso também. Caxias fez isso, Bento deve estar nesse caminho. Agora, nós temos que passar por uma grande reforma administrativa, e isso vai acontecer esse ano, talvez antes ou depois da eleição, vai ter que acontecer. Mas eu queria voltar só para favor da população, porque essa grande reforma que foi feita no começo da administração só prejudicou o município. Mas é que era um outro momento econômico, 2012 com 2020. Mas a opinião tua, Fabiano Piccoli, tem que diminuir salário ou congelar? Não. Alguma coisa tem que congelar e outros tem que diminuir. Muito parecido. Eu acho que algumas coisas tem que congelar, algumas coisas tem que diminuir. Uma pergunta aqui do ouvinte que é fundamental, Jonas e Fabiano Piccoli. Na reforma administrativa que o prefeito enviou à Câmara, que alterava a outra reforma que a administração municipal fez no início da gestão Clayton Pedroso, nesta não aprovada pela Câmara, tinha a eliminação da incorporação da função gratificada no salário do concursado? Não, isso já está aprovado e não incorpora mais. Quando a FG incorpora no salário do servidor, interrogação, ainda incorpora? Só pra gente deixar claro, esse projeto que foi rejeitado na sessão da terça-feira, ele não alterava com relação aos servidores estáveis, né? Aos servidores concursados. Aqui só se alterava a estrutura administrativa das secretarias e também com relação a cargos de indicação do prefeito. Eu não me lembro o mês e nem o número do projeto, mas ano passado nós aprovamos a extinção da incorporação. Então hoje não incorpora mais. A FG passa a ser parte do salário do servidor para aposentadoria? Não, depende. Se já está incorporado, vai ser base para o cálculo da aposentadoria. Eu acho que tem que olhar bem essa questão da regra, mas não foi essa discussão que teve com esse projeto. Mas é um assunto também interessante, porque a gente tem aqui exemplos em Farroupilha da tal da FG, né? Daí entra numa reforma profunda e uma reforma estatutária. O que foi feito nesse sentido foi sim aquele projeto de 2013, inicialmente, que fez algumas alterações, mas depois, é fato, teve outras alterações também que foram feitas, eu não me lembro se 18 ou 19, esse projeto que o vereador Fabiano coloca, acho que foi 19. Não incorpora mais. Piccoli, para encerrar o teu recado, porque ficou a ideia seguinte, o projeto da terça-feira, os vereadores foram contra a redução de dinheiro público e de gasto de dinheiro público. Há um compromisso do prefeito Pedroso em reduzir
em economizar em relação a esses cargos. O que fica, sim, é uma imagem de que, e eu falo aqui, o ano passado, o mesmo objeto, todos os vereadores votaram a favor, para extinguir cargos da Câmara de Vereadores que não estavam preenchidos. E agora, com o projeto do prefeito Pedroso, para extinguir cargos que não estão preenchidos, alguns vereadores votaram contra. Jonas. Olha, Rogério, eu quero colocar assim, primeiro, já coloquei a diferença da situação que nós temos, o prefeito e o atual mandato, embora não tenham sido eleito para essa função, é um mandato tampão. Eu acho que nós estamos à porta de uma eleição que nós não estávamos em 2019. Eu, como eu disse, vejo aqui atitudes diferentes com relação a 7 anos e pouco de governo, com o que está se tomando agora, e a população começa a se perguntar, né? O que vale é aquele dos 7 anos que agia daquela forma, ou quietinho, ou porque valia a pena, ou porque me beneficiava, ou o que está querendo ser colocado agora. Então acho que isso é importante nós percebermos essa diferença. Eu não vou entrar aqui na discussão, mas poderia também dizer que se não aumentou o número de CCs e ele só foi diminuído por uma decisão judicial e não por uma decisão política do atual governo, que aumentou o número de secretarias logo que assumiu em 2013, também houve um acréscimo de máquina pública em entidades coligadas da prefeitura. Posso citar aqui Pró-Saúde, que teve muitas contratações e indicações políticas na área administrativa maiores do que tinha anteriormente. Nós tivemos a criação da Ecofar e lá também indicações políticas que não são contabilizados lá nos CCs da prefeitura, mas que a gente sabe também que são indicações políticas do município. Então, de maneira indireta, houve sim contratações maiores, e o número menor que teve de contratados indicados no município, muitas vezes teve uma remuneração maior com as reformas que foram feitas de 2013 em diante. Então, Rogério, reforçando, a rejeição do projeto de ontem não tira da possibilidade do prefeito a economia. Ele pode continuar fazendo isso com as suas decisões, e inclusive a gente torce que assim o faça. Pico, e fecha isso aí? Isso aí, e só para dar um recado para a comunidade, uma operação tapa-buracos, logo que o tempo permitir, começará pela Pedro Grendene, a empresa já está contratada, Simonágio, vai ser um tapa-buraco com recorte, limpeza, imprimação, colocação de asfalto quente e a compactação com rolo. E depois vai para Vila Rica, que o asfalto de Vila Rica está muito prejudicado, e essas informações do secretário Gelson Parodes. Então, logo que o tempo melhorar, nós teremos essa operação tapa-buraco pela cidade. Tenho que encerrar logo, mas só para fazer registro aqui, o Dilson Batista Rodrigues, quando o prefeito Clayton saiu, tinha 8 secretários, e agora passaram para 9, diminuíram, entre aspas. No discurso de posse, iriam economizar 2 milhões, agora 980 mil. O Dilson era secretário, né, quando o Pedroso assumiu. Algum recado pro Dilson? Não, o Dilson tá certo? A economia de 2 milhões que o prefeito se propôs, e ele vai cumprir, não é só com a diminuição desses cargos, é com algumas outras ações que estão por vir. O Ivancir Galietti, conhecido Parafuso, não querem extinguir para preencher o ano que vem. Não querem extinguir para preencher o ano que vem. Acomodar os acertos. Tem vereadores que não vão concorrer e estão esperando o emprego ano que vem. Olha, o que eu quero colocar e o que a gente colocou aqui é que eu acho que, independente, o próximo prefeito, ele vai ter a condição de fazer uma reforma administrativa para deixar o governo do seu jeito, e eu acho que isso vai se discutir na eleição. As extinções e as reduções vão fazer parte disso. Pessoal passando informação para cá, uma carreta fechou o L ao lado do viaduto Torto, trânsito meia pista, sentido Farroupilha, Caxias. Márcio, pessoal da Ferragem Farroupilha, nosso muito obrigado. Fabiano Piccoli, Jonas Somazinho, sempre bom bate-papo, agradecer sempre a gentileza e a forma como você se comunica aí, de uma forma bem esclarecedora. Muito obrigado aí, obrigado, um bom resto de semana.